Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Campeonato Brasileiro da Série C terá neste sábado, dia 24 de agosto, a disputa da sua 19ª e última rodada da fase de classificação, quando serão conhecidos os dois últimos times classificados para os quadrangulares, a formação dos quadrangulares, além dos dois últimos times rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. E por se tratar da última rodada, todos os jogos serão disputados de forma simultânea. Eles estão programados para acontecerem às 17 horas pelo horário de Brasília. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo, sendo que 5 partidas, ou seja, metade da rodada, pode aí valer classificação ou fuga do rebaixamento. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo. Mas vamos começar falando então sobre os jogos, né? De equipes aí que já estão com a sua vida feita, né? Jogos aí que não decidem nem classificação, nem rebaixamento, ou que os times envolvidos já estão aí livres do rebaixamento e também não tem mais chance de classificação, né? Estão ali no miolo da tabela. Um desses jogos será entre Atlético e Ipiranga, partida que acontece lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. E o que esse jogo está valendo? Esse jogo vale para o Atlético a possibilidade de terminar a primeira fase na primeira colocação. O time é o segundo colocado com 37 pontos, está um ponto só atrás do Botafogo da Paraíba. Ou seja, o time aí mineiro aí ainda tem a chance de terminar a primeira fase com a melhor campanha. Para isso, né, vai precisar vencer e torcer aí por um tropeço do Belo. E pro Ipiranga, o que pro Ipiranga tá valendo esse jogo? O Ipiranga é o sexto colocado, tem 31 pontos. Se ele vencer, ele ainda pode tomar a quarta colocação do São Bernardo. São Bernardo é o quarto colocado com 32 pontos. Porém, isso na prática não mudaria nada, uma vez que o quarto e o quinto colocado, eles caem no mesmo grupo nos quadrangulares, né? O quarto e o quinto colocado vão fazer parte do mesmo grupo. No entanto, se ele tropeçar, ele pode perder essa quinta posição para o Volta Redonda. Aí sim ele cairia numa outra chave, né? Numa chave aí que teria o segundo colocado, o terceiro e também o sétimo colocado, né? Então, para o Ipiranga só vai valer aí o caminho que ele vai seguir. Ou vai pegar a chave que tem o primeiro colocado, ou pega a chave que tem o segundo colocado. Seguindo com a rodada, nós teremos aí também lá no estádio Rei Pelé o duelo entre CSA e Caxias. Jogo entre duas equipes que na rodada passada escaparam do rebaixamento, né? Conseguiram se livrar do risco de rebaixamento, mas esse jogo ainda pode valer alguma coisa. Por quê? Porque pelo regulamento da Série C, as equipes que terminarem nas 10 primeiras colocações, excetuando evidentemente os que subirem, né? Os times que ficarem da quinta até a 10ª colocação, na temporada seguinte terão o direito de fazer 10 jogos em casa, né? Como a Série C na primeira fase são 19 jogos, algumas equipes fazem 10 jogos em casa e outras fazem 9, né? Então, quem fica entre os 10 primeiros colocados, além dos 4 times que caem da Série B, esses times têm o direito, né, de na temporada seguinte fazerem aí 10 jogos como mandante e 9 como visitantes, né? E daí quem ficar da 11ª posição para baixo, além dos times que vierem da Série D, fazem 9 jogos como mandantes e 10 como visitantes. Então, essas equipes ainda podem conseguir uma delas a 10ª colocação, mas tá bem difícil, né? Porque tem muitos times entre eles. O CSA é o 13º colocado com 22 pontos. O Figueirense, que é o 10º colocado, tem 24. E o Caxias aparece na 14ª colocação com 21 pontos, né? Aparece logo atrás, 3 pontos atrás do Figueirense, né? Mas ainda existe aí uma remota chance de alguma equipe conseguir esse objetivo, mas é bem difícil, né? Bem complicado. Seguindo com a rodada, Ferroviário e Tombense se enfrentam lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Despedida do Ferroviário da Série C. O Ferroviário que na rodada passada teve aí o seu rebaixamento decretado, né? Então, pro Ferroviário vai ser a despedida da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é o 19º colocado com 14 pontos. E o Tombense, que também na rodada passada acabou aí saindo da briga pela classificação. O time é o 12º colocado com 22 pontos. Não tem mais chance de conseguir a classificação, porque apesar de conseguir ainda igualar a pontuação do Remo, o 8º colocado, não ultrapassa no número de vitórias. Então, pro Tombense esse jogo talvez só vai valer aquela questão de ficar entre os 10 melhores, né? O Tombense tá só 2 pontos atrás do Figueirense. De repente ele ficando ali entre os 10 melhores, né? Aí ele consegue na próxima temporada fazer 10 jogos como mandante, né? Então, pro Ferroviário é despedida, pro Tombense é essa remota possibilidade aí de ficar entre os 10 melhores. Seguindo com a rodada, lá no estádio 1º de Maio, o São Bernardo vai jogar contra o Floresta. O São Bernardo já está classificado, né? O São Bernardo que no momento é o 4º colocado com 32 pontos, mas vem de 2 derrotas seguidas, né? O São Bernardo nas últimas 5 rodadas venceu apenas um jogo, né? E depois que classificou teve uma queda de desempenho,
Pro São Bernardo, o que esse jogo vale? É defender aí a quarta posição, né? É a mesma situação do Ipiranga. Se ele terminar em quarto, ele pega um grupo. Se ele terminar em quinto, ele pega esse mesmo grupo, né? Porque o quarto e o quinto caem no mesmo grupo. Mas se ele for superado pelo Ipiranga e pelo Volta Redonda, aí ele acaba caindo em outra chave. Então, essa é a única coisa que tá valendo pro São Bernardo, né? Então, pro São Bernardo, o jogo não vale tanta coisa assim. Já pro Floresta, o Floresta é uma despedida, né? O Floresta, ele é o 15º colocado com 19 pontos. E se ele vencer, ele vai a 22. Também nem entre os 10 melhores consegue ficar, né? O Floresta mesmo, para esse jogo pro Floresta não vale absolutamente nada em termos de campeonato. Já no Almeidão, o Botafogo da Paraíba recebe a Ferroviária. As duas equipes já estão classificadas, mas tem ali algumas questões assim bem morais, né, na disputa, né? O Botafogo quer terminar na primeira colocação. O Botafogo ele é o primeiro colocado com 38 pontos. Tem um ponto a mais que o Atlético e 2 a mais que a própria Ferroviária, né? Então esse jogo também vale para a Ferroviária a liderança, né? Se a Ferroviária vencer e o Atlético perder, né? Perder para o Ipiranga, a Ferroviária termina aí na primeira colocação com a melhor campanha. Além, é claro, do time de Araraquara está defendendo a invencibilidade. A Ferroviária é o único time das 4 divisões nacionais que ainda está invicto, né? Então, para a Ferroviária, pode valer a primeira colocação, mas o time também vai defender aí a invencibilidade no campeonato, né? Então, é o que está valendo esse jogo aí. Para as duas equipes, para o Botafogo, o Botafogo vai defender a liderança. A Ferroviária tem aí a possibilidade também de terminar como líder, né? Não depende só dela, mas também tem aí a possibilidade, né, para chegar nos quadrangulares com moral elevado, de defender a invencibilidade, né? Ferroviária que na rodada passada meteu um 5-1 para cima do Volta Redonda. E agora, vamos falar aí dos jogos aí que vai mexer aí com a emoção de muitos torcedores, né? Jogos aí pra gente ficar atento, pra ficar de olho, que são jogos aí que valem rebaixamento ou classificação. Vamos começar falando então dos jogos envolvendo equipes que lutam contra o rebaixamento, porque nós vamos ter aí um confronto direto. ABC e Aparecidense vão se enfrentar no Frasqueirão, tá? Houve até a possibilidade desse jogo mudar para a Arena das Dunas, mas ele foi mantido para o Frasqueirão. E esse jogo aí vale permanência na Série C. O ABC ele é o 16º colocado com 19 pontos, só precisa do empate para escapar. Já a equipe da Aparecidense precisa vencer, né? E torcer aí por uns tropeços da equipe do Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa que vai jogar contra o Confiança. Então, para a Aparecidense, ela tem que vencer, né? Vencer o ABC fora de casa e torcer aí contra o Sampaio Corrêa. Se o Sampaio Corrêa vencer, a Aparecidense ainda tem chance de permanência, mas para isso, a vitória da Aparecidense sobre a ABC teria que ser por diferença de 2 gols ou mais a que for a vitória do Sampaio Corrêa. Por exemplo, se o Sampaio Corrêa venceu Confiança por 1-0, a Aparecidense teria que vencer por 3-0 a equipe do ABC para igualar o saldo de gols e depois ultrapassar o Bolívia Querida no número de gols marcados, né? Então essa é a situação da Aparecidense. Pode até depender dela, mas é difícil, né? Fica mais fácil contar aí com o tropeço do Sampaio Corrêa. Então, ABC e Aparecidense jogando aí pela permanência lá no estádio Frasqueirão. E o outro jogo que vale aí permanência é exatamente entre Sampaio Corrêa e Confiança, a partida que acontece lá no estádio Castelão, em São Luís. E como é que tá a situação do Bolívia Querida? O Bolívia Querida, ele aparece aí na 17ª colocação com 16 pontos, né? Então, o time ele tem que vencer o Confiança antes de mais nada, né? Derrotar o Confiança e torcer para que o Aparecidense, que concorre contra ele na luta aí contra o rebaixamento, vencer. Olha só que situação curiosa, né? O Sampaio Corrêa tá disputando, tá brigando junto com a Aparecidense contra o rebaixamento. A Aparecidense é um adversário direto e o Sampaio Corrêa precisa torcer para ela vencer. Olha que loucura tá essa Série C. Então, se o Sampaio Corrêa vencer o Confiança e a Aparecidense vencer o ABC, mas não pode ser por goleada, aí o Sampaio Corrêa escapa, né? A Aparecidense não poderia aí descontar a diferença no saldo de gols, né? Se o Sampaio Corrêa vencer por 1-0, a Aparecidense não pode vencer por 3, 4-0, porque daí para o Sampaio Corrêa não ia adiantar de nada, né? Então essa é a situação, essa é a briga contra o rebaixamento dessas duas partidas. Inclusive tem um vídeo já aqui no canal, tá? Que eu conto detalhadamente aí, coloco até as imagens na tela, tudo certinho aí, o que essas equipes precisam fazer e acontecer para escapar do rebaixamento. Mas agora vamos falar dos jogos da parte de cima da tabela de classificação, né? Os jogos aí que podem valer classificação.
E já vamos começar com um confronto aí de tirar o fôlego, que será entre Londrina e Náutico, partida que acontece lá no Estádio do Café, confronto direto aí por vaga na segunda fase, né? O Londrina, ele precisa vencer, né? O Londrina é o sétimo colocado com 26 pontos. Precisa vencer para conseguir aí a sua classificação. Se ele empatar, aí ele tem que torcer por tropeço ou do Remo ou do Figueirense, né? O Remo pega o São José fora de casa e o Figueirense pega o Volta Redonda também fora de casa. Aliás, dos 4 times que lutam pela classificação, o Londrina é o único que joga em casa, né? As outras equipes tudo decidindo a vida fora de casa. Então, se o Londrina empatar com o Náutico, ele aí precisaria torcer contra Remo ou contra o Figueirense. E se ele perder pro Náutico, ele ainda consegue se classificar. Mas aí, Remo e Figueirense teriam que tropeçarem, né? No caso do Remo, o Remo teria que perder e o Figueirense não poderia vencer o Volta Redonda, né? Então essa é a conta aí do Londrina, né? Caso ele perca pro Náutico, né? Aliás, tem vídeo também aqui no canal, foi um vídeo bastante acessado, né? Para falar mais detalhadamente sobre essa matemática. Bom, aí seguindo para o outro jogo, né? O Remo vai visitar a equipe do São José, né? Esse jogo vai acontecer lá no estádio Francisco Noveleto. O Remo só depende dele, uma vitória classifica o Remo. Até o empate também pode classificar, ou derrota também pode classificar, mas aí teria que torcer contra a Figueirense Náutico. E o Remo aí ele vai pegar um adversário que depois que foi rebaixado começou a aprontar, né? O São José, a campanha do São José no campeonato, para vocês terem uma ideia, ela é até melhor depois de ter confirmado o rebaixamento do que antes de se confirmar o rebaixamento. Inclusive o São José, que na rodada passada complicou a vida do Figueirense, né? Arrancou um empate lá em Florianópolis em 1-1, esse resultado que deixou o Figueirense em maus lençóis, né? Então, esse também é um jogo para ficar de olho, né? O Remo precisa vencer o São José que já está rebaixado para se classificar. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para que o Náutico e o Figueirense não vençam, e se ele perder, ele vai ter que torcer aí para que o Náutico seja derrotado, né? Daí o Náutico vai precisar ser derrotado e o Figueirense não pode vencer a equipe do Volta Redonda. E por fim, né? O outro jogo aí que tá valendo classificação, que pode aí classificar uma equipe, é exatamente entre o Volta Redonda e o Figueirense. Partida que acontece lá no estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda, como vocês já viram aqui, já está classificado, né? Mas não vence a 4 rodadas, né? Inclusive ele caiu aí para a 6ª colocação, mas o time ainda tem chance de terminar a primeira fase na 4ª colocação, terminar entre os 4 melhores, que daí daria aí uma vantagem na tabela, né? De fazer mais jogos em casa no segundo turno dos quadrangulares, né? Apenas isso. Já o Figueirense, o que o Figueirense precisa? Ele precisa vencer para ter chance de classificação. Se ele empatar, acaba com qualquer chance. Aí ele tem que vencer e torcer aí contra o Remo, né? Ele tem que torcer para o Remo perder, né? Então, o Remo perdendo, o Figueirense vencendo, independente do que aconteça lá no Estádio do Café, o Figueirense já consegue se classificar. Agora, se o Remo ganhar, ainda existe uma possibilidade, né? Vai ter uma possibilidade que passou batida lá naquele vídeo que eu fiz, só depois que subiu o vídeo que eu refiz as contas ali, eu vi, né, que o Figueirense ainda consegue se classificar em caso de vitória do Remo, né? Mas é uma possibilidade remota, né? Se o Remo vencer, o Figueirense ainda consegue se classificar caso haja empate entre Londrina e Náutico, né? Foi até uma possibilidade que acabou não saindo no vídeo que eu fiz, né? Acabou passando batida. Por quê? Porque se houver empate entre Londrina e Náutico e o Figueirense vencer, ele igualaria o Londrina no número de pontos, né? Os dois times ficariam com 26 pontos, mas o Figueirense ultrapassaria o Londrina no número de vitórias. Então, portanto, se o Remo vencer, ainda há uma possibilidade do Figueirense também se classificar, mas aí ele teria que torcer necessariamente por um empate entre Londrina e Náutico, lá no Estádio do Café. Ou seja, emoção não vai faltar nessa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que depois que acabar a rodada, não vai ter live neste sábado, né, mas eu vou fazer um vídeo já detalhando todos os quadrangulares, né, os grupos, como as equipes se classificaram, quem se classificou, quem foi rebaixado, enfim, vai ter um vídeo muito bacana que vai sair logo após a rodada. E aí no domingo, né, que não vai ter jogo da Série C, mas no domingo, aí sim, com todo mundo já com a cabeça mais fria, a gente faz uma live aqui no canal para discutir o que aconteceu e já projetar também os quadrangulares, beleza? E agora, né, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês aí a respeito de quem se classifica e quem também vai ser rebaixado. Eu sei que muitos de vocês já deixaram essa opinião nos outros vídeos que eu fiz ao longo da semana, mas não custa lá, né? Repete aqui a opinião de vocês. Quem sabe vocês mudaram de opinião, não é mesmo? Então, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês aí a respeito de quem se classifica e quem vai ser rebaixado.
Beleza? Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!